No Evangelho de João, capítulo 11, falando sobre os obstáculos rompidos por Jesus na ressurreição de Lázaro. Temos ficado um pouco aqui exatamente porque é uma coisa que estamos ministrando aos irmãos. E às vezes um pequeno tema dentro do capítulo nos leva a estender um pouco mais, para que os irmãos possam aproveitar muito bem aquilo que estamos ministrando da palavra de Deus. O nosso objetivo é trazer para você instrução bíblica, instrução da palavra de Deus. Essa deve ser a nossa tônica. Esse é o ministério dessa igreja que há 112 anos, né, tem ministrado a palavra de Deus neste lugar. E eu creio que vão permanecer até que Jesus volte aquelas igrejas que pregam a palavra, que têm responsabilidade com a palavra de Deus, porque um outro evangelho tem surgido nos tempos presentes, que não tem nada a ver com o evangelho da cruz, que não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus, e tem levado pessoas não à salvação, mas pessoas ao engano, pessoas à destruição. Que esta igreja continue sendo assim. Enquanto eu puder, eu vou manter. Vamos abrir Evangelho de João, capítulo 11, 21 a 26. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Estamos falando do fato de Jesus ter enfrentado incredulidade junto ao túmulo de Lázaro. E na ministração anterior, nós vimos como a ansiedade, ela pode se tornar um impedimento de ouvirmos a palavra de Deus. A ansiedade normalmente leva também à incredulidade, porque ela traz instabilidade. Jesus, dizendo aos seus discípulos, falou isso: não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao comer ou beber, nem quanto aos vossos corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Essas palavras nos mostram que a ansiedade por coisas não tem qualquer sentido para aquele que é um cristão verdadeiro. O mundo de hoje vive subjugado por uma crise severa de ansiedade. E um dos males da ansiedade é que ela nos leva a focar nossas forças, nossas energias em coisas que até mesmo não têm qualquer sentido ou não têm qualquer importância. Nós falamos de 2 pontos da ansiedade. Primeiramente, quando ela está restrita ou está no passado, ou pensando em coisas do passado. É a concentração em fatos que aconteceram durante a nossa vida, que nos causam más lembranças e que não querem nos deixar. Lembra que eu citei Jeremias 3, 21? Quando Jeremias fala, aliás, em Lamentação, mas é a palavra de Jeremias: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque havia nas memórias dele coisas que não eram boas. Ele estava vivendo uma situação de crise, com a destruição da cidade, o povo sendo levado cativo para a Babilônia. E ele então diz: não, eu não quero ficar lembrando de coisas ruins, mas eu quero trazer à minha memória coisas que podem me dar esperança, coisas que podem me levantar. Mas quantas pessoas ficam restritas ao passado, vivendo de coisas que já passaram há tantos anos e não conseguem se libertar? Mas também nós falamos da questão do futuro, a ansiedade pelo futuro. Nós sofremos por situações que ainda não aconteceram. O nosso futuro precisa estar sob o cuidado de Deus. Deus deve ser o dono do nosso futuro.
Ali no Salmo 16:5 fala que Deus garante o meu futuro. Por mais que queiramos, jamais vamos conseguir mudar situações. Aquilo que tem que acontecer, vai acontecer. Porém, nós precisamos cuidar para que a nossa mente e o coração não sejam envolvidos por isso, mas que estejam depositados nos braços do Senhor, porque o Senhor vai realmente nos receber e vai nos sarar dos nossos traumas, de tudo aquilo que pode nos acontecer. Jesus também, lembrando ainda um pouquinho daquilo que nós falamos, Jesus fez uma importante comparação entre o cuidado de Deus com os seus filhos e o cuidado com as aves. Vocês se lembrem? Jesus falou: observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Às vezes eu fico observando, eu saio no quintal, tem lá um pé de goiabeira e vem um monte de passarinho lá, umas maritacas que não deixam a gente comer quase nenhuma goiaba, né? Que elas comem verdinha. Mas eu vejo como Deus cuida dos passarinhos. E a gente fica achando que Ele não vai cuidar da gente. A ansiedade por busca de coisas, ela faz parte dos pagãos, não dos crentes. Jesus disse isso. Os pagãos é que procuram essas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Por isso, nós não podemos... Estou com a gargantinha um pouco difícil aqui. Nós não podemos ser abalados pelas nossas preocupações. Isso foi o que nós falamos na ministração anterior. Hoje, eu vou estar colocando mais um ponto do texto de Hebreus, capítulo 13, versículos 16 a 18. A gente tem falado um pouco aqui, porque é muito importante esse texto. E o item que eu quero colocar para vocês nessa noite é: quando nos mantemos na incredulidade e na dúvida, nos rebelamos contra a palavra do Senhor. E os versículos 16 a 18 de Hebreus 3 diz assim: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no meu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Observe, irmãos, que o texto, ele aborda 3 perguntas com respostas bem significativas. A primeira pergunta: quais os que tendo ouvido se rebelaram? Essa é a pergunta: quais os que tendo ouvido se rebelaram? E o próprio autor responde: todos aqueles que foram tirados do Egito por Moisés. Então, toda uma geração se rebelou lá no deserto. A segunda pergunta: contra quem Deus se indignou por 40 anos? Vem a resposta: contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. E a terceira pergunta: contra quem jurou que não entrariam no meu descanso? Contra os que foram desobedientes. Ou seja, há uma sequência aqui. Quando nós não entendemos o plano de Deus, quando nós nos rebelamos contra o plano de Deus, além de Deus se afastar de nós, além de morrermos espiritualmente, nós não teremos parte nas bênçãos de Deus. Aqui a entrada na terra prometida era a bênção que Deus tinha prometido para eles, e eles não entraram exatamente porque foram rebeldes, porque foram desobedientes. A rebelião daquela geração fez com que todos eles morressem no deserto sem tomar posse da terra prometida. A exceção à regra foram as 2 famílias. Nós já falamos há pouco tempo atrás dessas 2 famílias, que é a família de Josué e a família de Caleb. Tem algo interessante aqui relacionado ao verbo rebelar ou rebelião. Esse verbo ele vem de uma palavra grega que tem o seguinte significado: é provocar, exasperar, incitar a indignação,
recusar-se a obedecer qualquer autoridade legítima, revoltar-se contra algo ou contra alguém. Posso dizer para você que a rebelião contra Deus, contra a sua palavra, é um dos pecados bem sérios, uma vez que a rebelião provoca o Senhor e insurge contra a autoridade. Esse foi o pecado de Saul que o levou a ser rejeitado por Deus e até mesmo perder o reino. Há um texto impressionante na primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, que fala o seguinte: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o pecado de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a você. A maior gravidade de uma rebelião ou de um insurgimento é que essa rebelião nos leva a ser rejeitados pelo Senhor. Viram a frase de Samuel a Saul: você rejeitou a palavra do Senhor e Ele te rejeitou. A atitude de rejeição é um dos sentimentos mais devastadores do ser humano. Não há coisa pior, irmãos, do que sofrermos rejeição. Muitas vezes você sofre rejeição de um grupo, você sofre rejeição de amigos, às vezes até no seio da família. E quando sofremos esse sentimento de rejeição, normalmente adoecemos primeiramente na nossa alma. Mas se você não tomar cuidado e isso perdurar no seu coração, você vai perceber que até o seu corpo físico vai adoecer. Agora imagine você ser rejeitado por Deus. Quando é rejeitado por pessoas, a gente já sofre, imagina se formos rejeitados pelo Senhor. Foi isso que aconteceu com Caim, e que provocou um ódio muito grande no seu coração. O pano de fundo histórico ali do evento de Abel e Caim, sem entrar aqui no mérito da questão, se o que Caim ofereceu estava correto, o que Abel ofereceu estava incorreto, sem entrar nisso, porque iria aqui uma discussão que eu não quero entrar agora, mas o pano de fundo aqui foi Deus ter aceito a oferta de Abel e recusado a oferta de Caim. Versículos 4 e 5 de Gênesis 4 fala assim: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. Numa outra tradução, a gente tem o seguinte aqui: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante, ou seja, de uma certa forma, o seu humor, seus sentimentos foram totalmente abalados, a tal ponto que podia-se ver isso no seu rosto. Ele teve o rosto transformado. Isso acontece com a gente também. Às vezes a pessoa olhando para você fala: mas por que você não está bem? Porque a gente conhece o nosso jeito, conhece o nosso rosto. E aquele ódio, aquele sentimento estava visível no rosto de Caim, e nós sabemos o resultado e o final dessa história, que ele terminou por assassinar o seu irmão. Enquanto a rebelião provoca rejeição da parte do Senhor, a obediência agrada a Deus. Os obedientes, eles vão ter sempre o melhor dessa vida, por isso é bom ser obediente. Ali em Isaías, capítulo 19, fala assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Há uma tremenda promessa aqui de prosperidade para os obedientes. Você vai ter o melhor, você vai provar o melhor de Deus na sua vida, às vezes até mesmo o melhor de Deus em prosperidade, porque você é obediente. Jesus ilustrou esse princípio da obediência através de uma parábola
envolvendo um pai e 2 filhos. É bem interessante essa parábola. Eu vou ler e depois uma pequena explicação. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Jesus aqui fez uma pergunta aos discípulos e às pessoas que estavam à sua volta. Aí eles responderam: o primeiro. Jesus então disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Aqui é uma ilustração bem interessante, o que é ser obediente e o que não é ser obediente. Temos 2 atitudes que podem ser vistas em muitos crentes da atualidade. Pode ser vista em mim, pode ser vista em você. A primeira delas tem a ver com aqueles que relutam, esperneiam, brigam, mas por fim obedecem. É o primeiro caso. Eu não vou. E depois foi. É um tipo de crente. Faz aquele estardalhaço, mas depois, quieta, arrependidozinho, vai fazer. Né? Esse tipo de crente é o crente Moisés. Vocês se lembram que Moisés, quando recebeu de Deus a comissão, ele não quis. Ele disse: eu não vou. E relutou. Para cada argumento que Deus dava, ele tinha outro. Até que, enfim, Deus falou: não tem jeito, é você mesmo e você vai. E ele obedeceu. Relutou muito, mas obedeceu. A segunda tem a ver com aqueles que fingem obedecer, mas suas atitudes irão mostrar exatamente o contrário. É aquela pessoa que obedece quando você está presente, né? É o tipo do filho. Na frente do pai é uma coisa, longe do pai é aquele desastre. Tem crente assim também. Na frente do pastor parece aquela bênção, né? Por trás é um horror. Ou também aquele tipo de crente que aparentemente obedece, mas no coração não há espírito de obediência. No coração ele está relutando para não obedecer. Às vezes obedece porque precisa obedecer, senão vai ter problemas. Então aparentemente está obedecendo, mas não obedece. Irmãos, rebelar-se contra Deus e contra qualquer autoridade legitimamente constituída vai implicar em nossa rejeição diante do Senhor. Por essa razão, Deus nos exorta, voltando lá ao texto de Hebreus, no versículo 15, por essa razão, aquele texto, ele deve ser olhado por nós com muito carinho. Quando diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, contra ele, como fez o povo de Israel, quando se rebelou contra ele no deserto. A pior coisa é quando nós mantemos o nosso coração endurecido. Não há coisa pior do que endurecer o coração. E nós estamos vivendo uma geração que parece que não aprende a obedecer. A gente luta nas escolas, nós ouvimos às vezes de professores, que geração que nós estamos vivendo. Eu não sei o que será ali na frente. Se hoje nós já estamos encontrando tantas dificuldades de relacionamento, tantas famílias sendo destruídas por falta de obediência, tantas pessoas sendo mortas por rebeldes, por pessoas que tiram a vida do outro por qualquer motivo. Agora imagine essa geração que está sendo educada hoje, a gente pode falar, usar não educada, essa geração que está sendo deseducada hoje. Como será essa geração amanhã? Mas nós somos a igreja do Deus vivo. Você faz parte da igreja do Deus vivo. E você tem que ser obediente e ensinar
aquelas pessoas que estão à sua volta a obedecerem, porque a rebelião é um caminho sem volta. Eu me preocupo com aquele texto lá do primeiro livro de Samuel, quando fala que a rebelião é como pecado de feitiçaria. O que é pecado de feitiçaria? Pecado de feitiçaria nada mais é do que se relacionar com demônios. O que é feitiçaria, senão a magia dos demônios? E a pessoa que não obedece, ela fica refém de demônios que vão controlar a sua vida, que vão destruir a sua vida. Por isso que, às vezes, temos que falar a verdade na igreja. A verdade dói. A gente estava conversando, eu e o pastor Marquinhos, agora há pouco, e ele dizia: pastor, tem que pegar um domingo à noite para falar sobre sexo na igreja. Eu falei: Marquinhos, eu tenho dificuldade, até pela minha idade. Mas hoje tudo é permitido. Não sei se vocês têm observado. Os jovens começam a namorar, daí a pouco já estão transando. E acho que está certo. Né? Quando o sexo deve ser algo santo no casamento, mas vivem dessa forma. Hoje a gente tem não sei quantos bilhões, acho que bilhões, sei lá, de sites pornográficos, que você acessa com o celular, na maior facilidade. E tem gente que acha que tudo isso é natural, que isso não é pecado, sexo antes do casamento não é pecado, adulterar não é pecado. Isso é desobediência. Queira ou não, é um tipo de desobediência. E a obediência é que vai agradar ao Senhor, é a obediência que vai fazer com que nós recebamos o melhor desta terra, como diz ali em Isaías. Se vocês forem obedientes, vocês comerão o melhor da terra. Que Deus te abençoe. Pastor Luiz, vamos orar. Fique de pé, irmão. Oremos, vamos orar, irmãos. Deus amado, obrigado, Deus, pelo culto, pelos louvores, pela palavra. Tua palavra não volta vazia. Tua palavra é vida, é poder, é graça, é misericórdia. Nos ensina, nos instrui, nos corrige. Ó Pai, que saiamos daqui melhores. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos alimentou com a sua palavra. Tudo quanto ouvimos nessa noite, que guardemos o nosso coração e possamos praticar a sua palavra, Deus. Dar ouvido de verdade à sua palavra. Sua palavra é vida, é poder, ela muda, ela transforma, ela cura, salva. E nesta noite, o Senhor falou conosco através da sua palavra. Tudo quanto ouvimos, Deus, que coloquemos em prática. E uma coisa maravilhosa é obedecer o Senhor. Que sejamos, de fato, crentes obedientes à sua palavra, Deus. Nós queremos, nessa noite, dizer que nós te amamos e queremos muito mais da sua palavra. Que a sua palavra seja vida em nós, todos os dias, não apenas na hora do culto, nas reuniões, mas durante a semana. Que possamos amar de verdade a sua palavra e obedecê-la. Que as pessoas aí fora possam ver em nós algo diferente. Ah, Deus, obrigado, porque queremos viver para a glória do Senhor. Tua palavra diz que comamos, bebamos ou façamos outra coisa, seja tudo para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Muito obrigado pela tua palavra, pelos louvores, por tudo o que aconteceu aqui. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Tem mais um louvor ainda para cantar, né, Júlio? Vamos louvar ao Senhor antes do encerramento deste culto.
Boa essa palavra, né? Deus falou aos nossos corações. Que possamos colocar em prática. Ouvimos nessa noite, né? E que durante essa semana você esteja somente olhando para o alvo que é Cristo, né? Autor e consumador da nossa fé. Não olhe para a dificuldade, para os problemas, não. Olhe para Cristo, que é o que nós vamos cantar nesse último cântico. Louvor e adoração do povo dele pelos séculos dos séculos. Obediência, o animalzinho que é mais obediente, que é exemplo do povo de Deus, chama-se ovelha. Como obedece ao pastor. Então vamos ler o Salmo 23. De vez em quando eu faço isso, de uma forma profética sobre nós, se é que somos ovelhas. Você é ovelha? Amém? Se você for bode, não serve para você. O Senhor, Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos, e nos guia mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma, nos guia pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum,
porque o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele nos prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos, nos unge a cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para sempre. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Vai na paz do Senhor, em nome de Jesus.